Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui dando continuidade aos nossos estudos com a turma do 8º ano sobre a América. E o tema de hoje vai ser América Latina, os aspectos políticos, certo? Na verdade, esse tema ele é muito mais baseado em história do que propriamente na geografia. Mas como eu falei para vocês, existem algumas coisas históricas que a gente precisa entender para compreender a organização do espaço geográfico de algumas regiões. No caso, a região que nós estamos estudando é o continente americano, certo? Então, a gente vai falar de uma maneira bem prática sobre algumas questões políticas que envolvem os países da América Latina, certo? Então, em alguns momentos eu vou falar coisas que eu não vou poder aprofundar por conta de serem mais alçadas da história. Então, vocês que no decorrer do vídeo tiverem alguma dúvida ou quiserem aprofundar algum tema que foi tratado de maneira mais rápida, vocês podem consultar a disciplina de história ou vocês podem também tirar dúvidas à parte comigo, que no que eu puder saber sobre o assunto, eu passo para vocês de uma maneira mais particular, para que o vídeo também não fique tão longo, certo? Mas é muito importante vocês sempre terem dúvidas e sempre se aprofundarem, porque são temas que envolvem muito mais a nossa vida, porque nós somos integrantes de um país envolvido diretamente com as questões políticas, econômicas e sociais da América Latina, porque nós somos, além de um país da América Latina, nós somos o maior país da América Latina, tanto maior em tamanho físico, como também em importância política e econômica, certo? Então, é muito importante que a gente conheça de perto a nossa própria realidade, para a nossa formação cidadã, nossa formação participativa e crítica, certo? Então, no primeiro momento, eu coloco aí para vocês uma pergunta importante, porque para a gente entender a formação de qualquer país, a gente precisa entender como é que é a formação de uma nação, tá? Então, relembrando, que eu acho que eu já falei para vocês já esse ano sobre a diferença de nação, estado, país, território, mas relembrando um pouco para vocês o que é uma nação. Uma nação ela é uma construção histórica, é uma organização que vai envolver aspectos sociais daquela população que faz parte daquela nação. E essa população ela vai desenvolver forças, vai desenvolver atividades econômicas, vai ter seus arranjos políticos, organizações políticas que vão ser diferentes de outras nações, vai ter seus aspectos culturais, produzir sua cultura. E também vai ter diversidades, que ao contrário do que se pensa, as diversidades, muitas vezes elas não diferenciam, elas não separam, mas elas também podem unir, muitas vezes. Até porque a América Latina e cada país que compõe a América Latina é formada, como a gente já viu nos vídeos anteriores, por uma diversidade racial, ou seja, étnica, muito grande devido até à nossa própria formação, colonizada e misturada com os povos nativos, os colonizadores e aqueles imigrantes que vieram ao longo da história dos países da América Latina. Então, a nação é composta por tudo isso. Às vezes, uma nação pode ter um território, e aí essa nação pode vir a ser um país, ou às vezes uma nação ela não tem um território específico para ela se organizar, mas ela continua sendo uma nação por esses aspectos de formação histórica, de forças sociais, de características culturais semelhantes e agregativas, certo? Então, quando a gente fala de América Latina, a gente vai falar de muitas questões sociais que foram construídas desde o momento que nasceram os países latino-americanos, cada um com as suas especificidades. Mas, quando uma nação ela é construída e desenvolvida, ela vai passar por algumas lutas, muitas vezes lutas
por questões semelhantes ou questões controversas, né, mas que essas lutas elas são fundamentais para a organização e a construção dos países, no caso dos países da América Latina. E essas questões nacionais elas podem aparecer em diferentes épocas, principalmente quando acontece alguma conjuntura que traz ao debate uma problemática nacional que já vem se arrastando há muito tempo. Como a gente vai ver aqui, a questão da democracia, de governos ditatoriais, que marcaram a história da maioria dos países latino-americanos. Então, quando a gente fala das nações latino-americanas, a gente vai ver alguns temas históricos que tem a ver com a origem desses países, tem a ver com as transformações que esses países passaram ao longo dos séculos das quais eles se desenvolveram, as crises que os países passam, seja ela econômica ou social, e os dilemas da própria sociedade, né? Que a sociedade é um estado em mutação. Sempre vai aparecendo novas questões que envolvem sociedade, e tem a ver com religião, tem a ver com comportamento humano, muitas vezes até com questões de ordem de comportamento sexual, a questão da identidade, tudo isso tem aspectos que vão dar origem a esse debate e essa formação dessas nações que compõem os estados latino-americanos. Então, o que marca a formação dessas nações, muitas vezes, num lugar como a América Latina, são esses desencontros, esses embates que envolvem a sociedade e o estado político dos países, muitas vezes envolvendo partidos políticos, os movimentos sociais, né, que ora vem se degladiando e nesse debate, nesse movimento, vão gerando questões políticas que precisam ser resolvidas, mas todos os países, não só os latino-americanos, eles têm que se dedicar a pensar a democracia e os aspectos ditatoriais que envolvem a construção das suas sociedades, e eles são chamados a examinar esse desafio, né? Então, todos os países possuem atividades políticas e grupos de classes sociais, na cidade, no campo, que vão se confrontar. E é um desafio prático e teórico fundamental para todos nós. Nós fazemos parte da sociedade, nós temos que ter uma posição, nós temos que lutar por nossos direitos e exercer nossos deveres, porque nós somos cidadãos daquela nação. Então, tudo isso envolve a construção da própria nação e a construção política dessas nações, certo? E isso é muito forte dentro dos países latino-americanos. Então, eu decidi esclarecer alguns termos importantes que envolvem as nossas questões latino-americanas, como, por exemplo, a definição de democracia, que é uma questão filosófica que nasceu na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, e a palavra democracia, na sua origem, ela é formada pelos dois termos, demos e kratos, cada um representando demos, que significa povo, kratos, governo. Então, em linhas gerais, o que significa a democracia da sua origem, na sua origem da palavra e da definição? É definida como um governo do povo, um governo onde o povo participa, certo? Então, a democracia hoje, a democracia moderna, como a gente conhece hoje, ela tem a participação do povo, e não só através do voto, que você vai lá e vota no político que você acha que vai te representar melhor diante da sociedade, mas também pela participação efetiva de cada um de nós, certo? De reivindicar direitos, de reivindicar uma ordem estabelecida jurídica, política, executiva. Tanto que a democracia moderna ela é representada por esses poderes que representam e que organizam a democracia, que é o poder executivo, o judiciário e o legislativo. Então, é uma forma, como é que eu posso dizer? É uma forma
oficial de se organizar um governo democrático, uma sociedade democrática, onde o povo tem voz. Ele não obedece, como acontece, por exemplo, na monarquia, onde o rei dá a ordem sem perguntar a ninguém, ele age da forma como ele entende, achar melhor, e as pessoas que são seus súditos simplesmente têm que obedecer, né? Não importa se aquela obediência vai lhe trazer prejuízos ou benefícios, mas a única obrigação, a única participação que um súdito tem dentro de um governo monárquico é obedecer à ordem do soberano, certo? Sem questionar, sem demonstrar as suas fragilidades, nem as suas potencialidades, apenas adequar a sua vida para obedecer aquilo que o soberano, o monarca, diz para fazer naquela sociedade. Então, na democracia, não é essa forma que acontece. Nós elegemos representantes, mas teoricamente, porque às vezes efetivamente a gente não consegue ter isso de maneira muito clara, porque muitas vezes a gente não exerce a nossa obrigação de estar ali participando, mas teoricamente na democracia nós elegemos, escolhemos pessoas para nos representar, para ouvir a nossa voz e levar para construir uma sociedade mais justa e igualitária, certo? Então, quando eu voto, quando o meu grupo social vota num determinado presidente, ou governador, ou senador, ou deputado federal, estadual, vereador, prefeito, governador, seja qual for o cargo, eu estou escolhendo uma pessoa da qual vai ouvir a minha voz, vai entender os meus anseios e vai levar aquilo para ser debatido junto com outras ideias, com outros anseios, e aí ver o que é melhor para a maioria, o que é melhor para o povo, para toda a sociedade da qual ele está representando. Ou ele é uma parte da qual ele vai representar o todo. Mas muitas vezes a gente não faz isso, a gente entrega a administração para um representante que a gente escolhe naquele primeiro momento, mas que ele teoricamente não vai exercer os nossos anseios. A gente esquece de estar ali cobrando, de estar reivindicando a função daquele da qual a gente deu ao poder de representar a gente. Então, muitas vezes eles tratam de interesses próprios ou daquelas pessoas que ele é mais próximo e não trata do interesse da maioria das pessoas que o elegeram, certo? Mas na democracia, teoricamente, acontece isso, é uma participação efetiva do povo na direção da organização da sociedade. O que acontece o contrário no autoritarismo? Como eu coloquei aí, o autoritarismo é caracterizado por uma obediência absoluta ou cega à autoridade. O autoritarismo é uma oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população. O autoritarismo é muito parecido com a monarquia. Só que a pessoa que está exercendo o poder autoritário, ela exige essa obediência cega a ela, e muitas vezes o autoritário, ele, diferentemente da monarquia, que a monarquia segue, por exemplo, uma família que vai passando de geração em geração a direção daquele país, como acontece, por exemplo, atualmente, uma monarquia muito conhecida, que é a monarquia inglesa, da Inglaterra, onde você tem a família real, né, onde a atual representante é a Rainha Elizabeth, né, que já tem até uma idade avançada, mas continua ali. E quando ela não puder mais exercer o exercício figurativo da rainha na Inglaterra, quem vai dar continuidade à sua representatividade como rei ou rainha vai ser o seu filho imediato. No caso, vai ser o príncipe Charles, que é o filho que vai herdar o trono. Caso ela venha a falecer ou ela tenha que se afastar por algum motivo maior. Então, vai passar de geração em geração. No caso do autoritarismo, isso não acontece. Às vezes, o próprio governo, ele toma o governo do governo que foi eleito, né, dá um golpe, seja ele militar ou seja ele civil, e ele tira aquele governo que foi escolhido pelo voto popular,
de uma maneira que convém a ele. Então, ele toma aquele governo e começa a exercer essa opressão à liberdade individual, à liberdade coletiva, e vai impor as suas regras e a sua ordem, como aconteceu, por exemplo, aqui no governo militar, em algumas décadas passadas, no nosso país, Brasil, certo? Então, é muito importante a gente entender essa diferença de democracia e autoritarismo. Mediante tudo isso, nós temos também um conceito muito importante, que é o conceito de direitos humanos. Os direitos humanos são aqueles que visam, que objetivam resguardar os valores mais preciosos que nós temos como pessoa. Ou seja, eles estão aí, independente do governo que passe aquele país, ou da sociedade que perpasse aquele país, mas o direito humano, ele está sempre presente, ele deve ser sempre preservado, porque ele resguarda os nossos valores mais preciosos. Que valores são esses? Eu citei aí alguns, que é a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Então, toda lei, toda Constituição, todo o debate que houver num país, seja ele político, econômico, social, tem que ter como base a preservação dos direitos humanos, nos nossos valores ditos como soberanos, preciosos, para que nós nos mantenhamos como pessoas humanas dignas, que resguarde nossos bens essenciais, certo? No caso dos países latino-americanos, também é muito importante que a gente entenda como é que a maioria dos nossos países latino-americanos se desenvolveu, certo? Porque às vezes, e eu escuto muito e me pergunto muito por que, por exemplo, em alguns países europeus ou no próprio país estadunidense, eles têm um desenvolvimento, uma cultura, uma maneira de pensar, de uma forma diferente da nossa aqui que mora da América Latina, certo? Então, você entender a origem desses países, como é que as suas culturas, a nação se desenvolveu, é importante, porque isso, de geração em geração, vai deixando a sua marca. Então, como a gente já vem falando, né, os países latino-americanos, que envolve, no caso do continente americano como um todo, envolve o México, os países da América Central e os países da América do Sul. Na sua maioria, esses países tiveram a independência na primeira metade do século XIX. Então, os países que compõem hoje a América Latina, em relação aos países europeus e aos países Canadá e Estados Unidos, têm uma relação e uma independência bem recente, né, em relação à história como um todo, né? Então, a independência da maioria dos países da América Latina, elas foram recentes, aconteceram na primeira metade do século XIX. Então, o país mais velho da América Latina, por exemplo, tem um pouco mais de 200 anos, né, de independência, certo? Independência é quando se torna realmente um país. Não é, por exemplo, quando eu digo que o Brasil nasceu em 1500. Não. O Brasil foi descoberto, foi achado pelos colonizadores em 1500, mas a sua independência só veio 300 anos depois, né? No século XIX também. Então, o surgimento desses países como país, como autoridades soberanas, é recente. Ela é um pouco mais de 200 anos. E foi um processo marcado por lutas em favor do fim da escravidão, por exemplo, que era a principal mão de obra de uma colônia de exploração, era o trabalho escravo. Então, para se ter independência, se exigia o fim da escravidão, né? O fim, por exemplo, das rebeliões, que existiram muitas rebeliões entre os povos nativos e o colonizador europeu. E depois disso, os vários outros conflitos entre os colonizadores e as pessoas que queriam a independência desses países, né? Como vocês estudam história, por exemplo, as várias revoltas que existiram no Brasil que precederam a independência do Brasil.
que precederam a decisão do Brasil ser um país independente de Portugal. Então, todas essas questões, elas são importantes serem compreendidas e das quais eu não posso me aprofundar aqui muito, porque são muito relativas a datas, a construção histórica, pessoas, nomes envolvidos, né, a contextualização do que estava acontecendo na época. Então, mas é importante porque os espaços geográficos de cada país na América Latina só começaram a se desenvolver com o surgimento propriamente da independência de cada um deles. Essa imagem que eu estou mostrando aí para vocês mostra a origem dos nomes de cada país, né? Eu não vou poder ler aqui cada um, mas vocês podem depois pausar o vídeo e podem ver como é que o nome de cada país foi dado. Né? Por exemplo, no nosso caso, Brasil, como vocês podem ler aí depois, passaram por muitos nomes desde que o colonizador europeu chegou aqui. O nosso país foi colonizado e foi batizado com muitos nomes, até que se decidiram de colocar o nome de Brasil em homenagem a uma árvore que tinha uma coloração avermelhada, né? Que quando você cortava o tronco dessa árvore, saía essa coloração avermelhada e tinha a cor de brasa. Então, deram o nome de pau-brasil, que lembra esse nome brasa, né? Brasil, no português de Portugal, tem a ver com brasa, né? E no caso da língua tupi, que era a língua falada no litoral brasileiro pelos nativos, tinha o nome de Ibirapitanga, que significa pau vermelho, né? Que tem a ver com a coloração também. Então, tendo essa predominância dessa árvore, que assim que eles começaram a explorar os recursos naturais do território da qual eles acabaram de descobrir, eles decidiram, em comum acordo, de colocar o nome Brasil em homenagem a essa planta, que é essa coloração, né? E logo depois, esse nome Brasil deu certo e até hoje nós temos o nome do nosso país como República Federativa do Brasil. Aí eu coloquei um gráfico que demonstra muito as diferenças sociais que existem dentro de cada país da América Latina, que é o dado sobre a pobreza da população. Então, você vê aí alguns países da América Latina e a própria América Latina como um todo, demonstrado aí nesse gráfico, onde você vê aí, em 1999, total de população em cima que é a porcentagem de população que vive na pobreza. Desculpa só um instante. E você vê aqui nessa parte azul claro em 1999 e para o ano de 2010, que é mais recente, você está vendo aí uma coloração mais escura que representa o total de pessoas que vivem em situação de pobreza em cada país. Então você vê aí como é a situação de pobreza em cada país da América Latina. Certo? Depois vocês podem pausar o vídeo e ver de uma maneira mais efetiva a questão desse dado que é muito importante para a gente situar a evolução da população de cada país, certo? Uma coisa importante, toda a América Latina é marcada pelo subdesenvolvimento, pela industrialização tardia e dependente de capital externo, ou seja, a maioria dos países da América são subdesenvolvidos e dependem do capital dos países mais desenvolvidos. E também por essa situação, como vocês viram, que gera um dado como aquele que a gente viu no gráfico anterior da pobreza, gera outros aspectos e problemas sociais e políticos. Ou seja, se você for estudar cada país da América Latina, você vai entender que eles passaram por momentos de muita instabilidade política, de momentos de crises sociais, onde a maioria da população passa por situações de pobreza, de penúria, de problemas econômicos que causam um certo problema político em relação ao governo vigente, enfim. Então, a América Latina é marcada por esse processo.
Recentemente, algumas tensões relacionadas a esses aspectos começaram a aparecer nos noticiários nacionais e internacionais, envolvendo os países da América Latina, como, por exemplo, a influência dos Estados Unidos nos países da América do Sul, como é o caso de eles sempre estarem mandando frotas navais para patrulhar a costa do Atlântico, da qual faz parte a América, principalmente ali na parte que envolve Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, certo? Que é a parte da América onde é banhada pelo Oceano Atlântico Sul, para sempre marcar essa zona de influência da qual os Estados Unidos insistem em manter em todo mundo, e não vai ser diferente com a América Latina. E também algumas tensões envolvendo países que ainda passam por uma construção democrática muito, muito séria, como é o caso das tensões da Colômbia, da Venezuela, mais recentemente, onde de repente aparece um presidente interino que quer derrubar o presidente vigente. E aí, dentro do próprio governo surgem para governos militares, como é o caso, por exemplo, das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que são conhecidas como as FARC, que é uma força de ataque colombiano às forças contrárias ao governo. Também no Equador, muitos conflitos, e os acordos militares que permitem os próprios Estados Unidos construir as suas bases de interferência nesses países que passam por conflitos, como ele tentou mais recentemente fazer com a Venezuela, apoiando um presidente que atendia os interesses estadunidenses dentro da Colômbia e tentando derrubar o governo, que também não é um governo que promove a democracia, mas que quando um país ele interfere dentro de outro país soberano, ele está atentando contra a soberania daquele país. Então, são questões que provocam conflitos e, na verdade, quem sofre mais diretamente com todas essas questões políticas e econômicas é a grande parte da população que vê o seu país sendo invadido, sendo saqueado, e sofre com a pobreza, sofre com as ameaças com a própria vida devido aos conflitos armados e às vezes tem que procurar uma saída e migrar para outro país, como aconteceu muito com os venezuelanos na fronteira com o Brasil, procurando refúgio para manter, como eu falei anteriormente, os seus direitos humanos preservados. Outra questão que está muito vigente é a questão do surgimento do bolivarianismo, né? Que aí vocês depois vão aprofundar em história, que surgiu há alguns anos, né, com Simão Bolívar, que influenciou as políticas e a ideologia política na América Latina, principalmente na Venezuela e na própria Bolívia, que são ideias também muito fortes, que surgiram em contraposição à ideia neoliberal, mas que também não tiveram muito sucesso em relação a dar melhores condições de vida à população desses países, certo? Então, uma coisa para vocês sempre refletir como cidadãos, e esse é um dos grandes papéis que a geografia tem quando se discute esses temas que nós acabamos de falar, é que quando nós falamos de democracia efetiva, que acontece de fato, ela sempre vai procurar uma maior igualdade social, o que a gente não consegue ver muito nas democracias mais próximas a nós, né? Então, quando você fala numa democracia que procura uma igualdade social, não se fala apenas no acesso à quantia de dinheiro que faz todo mundo ter um consumo igual. Mas nós falamos, por exemplo, uma população que tem maiores níveis de escolaridade, que participa mais, que tem mais consciência cidadão, que luta pelos seus direitos e exerce os seus deveres, porque a questão não é só você exigir direitos, mas você só pode ter a legitimidade de exigir seus direitos se você for um cidadão que faz os seus deveres da maneira como é para ser, certo?
Então, dentro da nossa América Latina, nós presenciamos frequentes ditaduras, tanto civis como militares, que se mantiveram no poder durante muito tempo, né? Graças, por exemplo, ao uso da violência, né? Como acontece muito nas ditaduras que envolvem o poder militar, o uso da propaganda, que vai te levar, vai te induzir a fazer algo que às vezes não é bom para todo mundo. E principalmente, eu acho isso mais grave, principalmente na atualidade, é a apatia de grande parte da população diante dessas coisas. O que numa democracia não acontece, porque se a democracia é a participação do povo no gerenciamento daquele país, como é que o povo vai ficar apático quando acontece alguma coisa que não promove a democracia, certo? Então, desde 1960, para citar um tempo mais recente aqui para nós, até 1990, 80, 90, muitas ditaduras passaram pela América Latina, como aconteceu com a Argentina, o próprio Brasil, Uruguai, Peru, Bolívia, Chile, que passaram por ditaduras e que, depois disso, implantaram governos democráticos, que predominou até hoje, mas muitas democracias têm regimes autoritários, como eu falei para vocês, né? São eleitos pelo povo, o povo participa na colocação daqueles governantes do poder, mas que quando eles vão exercer o poder, eles vão exercer de forma autoritária, né? Continuam a tomar decisões que beneficiam a minoria da população, como acontece, por exemplo, com governos neoliberais, que podem ser ditatoriais, construindo o seu governo, as suas leis, para beneficiar empresas, para beneficiar pessoas mais ricas, e não a maioria da população. Né? No caso, a democracia é um governo que o povo participa juntamente com os seus líderes, para onde a maioria da população possa se beneficiar, e não uma minoria escolhida pelo aquele governante, certo? Então, isso é uma questão importante. Então, o desenvolvimento de um país, ele não é apenas o aumento da renda das pessoas, ou da quantidade de anos que aquela pessoa vive, né? Mas no caso, por exemplo, de você exercer uma cidadania com uma efetivação, uma criação efetiva de direitos democráticos essenciais, ou seja, moradia, saúde, educação, de qualidade para todo mundo, as pessoas participarem das decisões mais importantes de um governo, ter a liberdade de expressão garantida, ter as suas opiniões ouvidas, certo? Ter uma imprensa que possa exercer um papel de qualidade independente, não uma imprensa que tende a beneficiar um lado da população em detrimento da outra, né? Passa também por o direito à greve, luta por melhores condições de trabalho, eleições periódicas. E quando aquela pessoa ganha eleição, está sempre prestando contas com a sociedade daquilo que é gasto, daquilo que as decisões que são tomadas, ouvindo também o povo. Então, outra coisa que aconteceu muito nos últimos tempos e que eu acho importante falar aqui, que até eu não construí nenhum slide sobre isso, mas que vocês também possam entender, é que uma palavra que se escuta muito é você ouvir falar sobre o populismo, certo? Então, muitas vezes se tira uma ditadura com um governo que se propõe a escutar mais o povo. Só que esses governos que tiraram as ditaduras e se disseram democráticos, né, eles começaram a também terem características autoritárias. E aí você vai ver um novo advento que acontece na maioria dos países da América do Sul, da América Latina também, são surgimentos de populismos. Ou seja, o que é um populismo? É uma forma de governo onde os líderes eles vão se preocupar com os eleitores. O que não acontece na ditadura, porque a ditadura não está para agradar ninguém, está para impor uma forma de regra e ordem como os dirigentes entendem melhor. Mas no populismo você vota
Você elege aqueles líderes, e esses líderes, eles vão, quando estão perto das eleições, eles vão se preocupar com os seus eleitores e vão tomar algumas medidas que vão agradar ao povo para dar a impressão de que a melhoria do nível de vida da população é o objetivo do governo. Então, é aquela coisa que nós conhecemos muito bem agora, estamos vivendo essa época, onde os partidos políticos que estão no governo, de maneira geral, eles tentam, visando uma futura eleição, visando uma futura notoriedade, eles começam a ter medidas que vão começar a agradar a população de maneira geral, principalmente a população menos instruída, mais pobre, que é a maioria da população dos países latino-americanos. Então, o objetivo, de fato, continua, na verdade, a entender os seus interesses particulares, né? Esses políticos que nós temos, que são políticos de carreira, políticos profissionais, né? Que passam a sua vida toda como profissão sempre estarem no governo, sempre estarem numa posição de cargo político, certo? E aí, eles, quando chegam perto de determinados momentos, eles vão ter medidas de apoio às classes de baixa renda, se dizendo como ações de benevolência, mas que, na verdade, eles não estão fazendo nada mais do que a sua obrigação. Então, se chega perto de uma eleição, você ter o governo asfaltando ruas, né, ajeitando a iluminação pública, oferecendo serviço para a população, o posto de saúde passa 3 anos sem médico, né? No último ano do governo aparece um monte de médico, e aí o governo se vangloria, faz propaganda de que está fazendo melhor a população, mas que, na verdade, isso aí não é uma benevolência do governo. Ele não está fazendo uma ação de graças para a sociedade. Ele está fazendo uma obrigação que deveria ter sido feita desde sempre, mas que só aparece com mais efetividade nesses momentos. E aí, quando o governo ele tem essas características, nós dizemos que ele é um governo populista, certo? Muito aconteceu no passado, principalmente aqui no Brasil, vocês ainda são muito jovens, mas nós tivemos no Brasil, antes da ditadura militar, um governo populista, onde nós chamávamos os governantes de cada estado de coronéis, ou seja, o coronel às vezes nem era um político, não estava ali como prefeito, não estava ali como senador, mas ele era tão importante naquela região, por ser a pessoa mais influente, que ele acabava induzindo a população a votar num determinado camarada dele. E aí a gente chamava muito de quando, eu vou votar porque o coronel fulano de tal, ele disse que é uma pessoa muito boa. Então eu vou votar nele porque ele prometeu fazer assim. E nós chamávamos nessa época o voto sendo voto de cabresto. Porque eu prometi ao coronel, eu prometi àquela pessoa que é influente, que eu ia votar na pessoa que ele indicou, certo? Então, esse tipo de ação dos governos vigentes é apenas a busca da fidelidade dos eleitores. Então, os governos, eles quando chegam nesses períodos, eles começam a implantar determinadas obras e serviços que atendam ao interesse da população, mesmo que sejam precários e insuficientes. Então, eu passo ali uma camadinha de asfalto que na próxima chuva vai desmanchar, mas eu vou passar ali para poder a população perceber que está sendo feita alguma coisa. Então, acaba que, infelizmente, por diversos motivos, uma parcela significativa da população sendo manipulada por esse tipo de governo, que é uma forma de imposição, mas uma imposição mascarada, não tão efetiva, dura e violenta quanto a ditadura, mas uma forma de manipular a população para que aquele governo continue no poder durante muito tempo. Então, eu resolvi falar um pouco sobre isso para que vocês, jovens, possam ter esse interesse por esses esclarecimentos e exercerem a sua cidadania na busca dos seus direitos, na luta pelos seus direitos e na execução dos seus deveres, da maneira que a sociedade se beneficie, porque a democracia ela é construída em benefício de todos, certo? Não de uma minoria. A gente não deve apenas olhar para o nosso próprio umbigo, mas também olhar para o bem comum,
certo? Então, qualquer dúvida, chame no grupo do WhatsApp, procurem os professores, História e Geografia, que nós teremos o prazer de esclarecer as dúvidas que surgiram. Obrigada e até a próxima.